Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Diz, Ailton José. De novo nisso, de novo no assunto tão importante do divórcio e novo casamento, tratando assuntos bíblicos para a família, falando acerca desse tema tão importante e relevante que é o casamento e as suas complexidades, inclusive o casamento de pessoas divorciadas. E nós estamos aqui com os comentários de muitas pessoas que nos perguntam acerca de assuntos diversos relacionados a famílias e também de alguns irmãos que faz alguma cobrança dos vídeos, né, desse assunto que não pode parar de ser mencionado, tá, gente? Inclusive aqui, irmão Juarez Pereira, ele diz: irmão Ailton, está sumido, né? Olha o que ele diz aqui, olha. Deixa eu olhar aqui. O Juarez Pereira, ele fala sobre um assunto que é importante. Eu vou daqui a pouco ler nesse vídeo, que prova que divórcio e repúdio são as mesmas coisas, com termos similares, tá? Mas olha aqui. A Alice, ela diz assim: gostaria de entender uma coisa. Moisés foi contra Deus ao estabelecer a lei que permite o divórcio. Jesus cumpriu a lei de Moisés e a lei de Moisés permite o divórcio e o segundo casamento. Jesus, quanto a este com a samaritana, né, ele conhece 5 casamentos dela, ele reconhece 5 casamentos dela nos dias de hoje. Como seria na igreja de muitos irmãos? Jesus não seria aceito como membro? Bem, Alice, é o seguinte, olha bem, seu comentário é importante e você fala que Jesus reconhece o casamento os 5 casamentos de uma mesma pessoa. Eu digo a você que Jesus reconhece que a pessoa teve até vários, até mais, tá? Mas o que acontece? Acontece o seguinte, que o fato de que Jesus admitir um fato histórico na vida de uma pessoa não significa dizer que estava correto, tá? Quando Jesus disse: é verdade, mulher, porque já tivesses 5 maridos e o que você tem agora não é teu, não significa que Jesus estava admitindo que aqueles 5 maridos que ela teve eram corretos, estavam corretos. Mas você lembra-se do fato de que uma mulher tinha um marido e esse marido tinha 7 irmãos. E foram morrendo um após outro, um após outro, um após outro, e todos os 7 possuíram aquela mulher. E depois, por fim, morreu a mulher. E os saduceus perguntaram a Jesus, está em capítulo 22 de Mateus, do versículo 20 por diante, por ali. E aí eles perguntaram, na ressurreição dos mortos, de quem será a mulher? Do primeiro, do último, visto que todos os 7 a possuíram? Jesus disse-lhes, em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá bem? Então, divórcio é uma coisa que Moisés fez e o segundo casamento Moisés admitiu. Agora, não significa dizer que com a chegada da graça e com a chegada do novo evangelho, que era o vinho novo que Jesus trouxe, eles deveriam permanecer. Quando Jesus trouxe a doutrina sua, a própria do evangelho, ele mudou. Ele trouxe o mandamento do Gênesis, do princípio da indissolubilidade. Então é isso, viu, Alice? Alice, é isso, tá? Quando Jesus trouxe essa admissão de que há pessoas que teve 5 maridos, 5 esposas, não significa que elas estiveram corretas, tá? E veja que Jesus disse, o que você tem agora não é seu. Quer dizer, era uma relação irregular, tá? E aí nós vemos a seguinte coisa, o comentário de Juarez Pereira, ele diz assim: meu irmão, não quero questionar o Senhor, mas a pergunta dos fariseus
é: Senhor, é justo o homem repudiar ou deixar a mulher, a sua mulher, por qualquer motivo? Ele fala claro que não. Então eles perguntaram: por que Moisés deu carta de divórcio e repudiou? O repúdio, de carta de divórcio, repúdio, e divorcie. Então estão juntos, divórcio e repúdio estão juntos no mesmo contexto. Não é repúdio e divórcio? Veja, parece complexo aqui o comentário dele, mas repúdio é o ato de rejeitar. Rejeitar. Divórcio é o ato de rejeitar legalmente. Repúdio é o ato de não querer. Eu não quero mais esse casamento. Eu não quero mais. E o desquite, que é a mesma coisa de divórcio, é a carta legal que oficializa essa rejeição. E Jesus chegou e disse: vocês ouviram o que foi dito. Qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Mas eu vos digo: quem deixar a sua mulher, quem divorciar de sua mulher, a não ser por causa de prostituição, e casa com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. As pessoas também nos perguntam: irmão Ailton, eu me casei lá no mundo e não era crente, e agora estou na igreja. O meu casamento, depois de ser divorciado ou divorciada e casado uma segunda vez, ter gerado os filhos, constituído uma família, vindo para a igreja. Depois de tudo isso, eu vim para a igreja. O meu casamento não é válido perante Deus? O seu casamento é um adultério. Você está em adultério diante de Deus. Os pseudos pastores, os falsos pastores, vão lhe dizer que não, que Deus perdoa todos os pecados. E é bem verdade que Deus perdoa todo pecado, mas o pecado, para ser perdoado, precisa ser rejeitado. Então, enquanto você está convivendo com seu cônjuge adulterino, a Bíblia Sagrada e o dicionário vai classificar esse tipo de casamento em um adultério, tá? É um adultério segundo a Bíblia, segundo a interpretação legítima da Bíblia, segundo o que diz a Bíblia. Quem casa com um divorciado comete adultério. Quem casa com a divorciada comete adultério. Mas o fato de você não ter sido uma mulher cristã, não ter sido um homem cristão quando se casou de novo, não altera a regra do casamento, porque o casamento as regras do casamento são para os homens, independentemente da sua fé e crença. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser espírita, pode ser budista, shintoísta, ateu, protestante, feiticeiro. Se você se casou de acordo com o casamento regido pela lei civil, pela vara civil, que é o que o casamento registro pela Bíblia, registrado, aceito pela Bíblia, é o casamento civil. Se você tomou essa iniciativa de se casar e se divorciou e se casou de novo, então você está em adultério. E a regra bíblica não olha a sua condição de fé. Então você está em adultério, mesmo sendo crente, tá? Mesmo estando na igreja, mesmo tomando ceia, cantando, pregando, ocupando cargos de importância, falando vários idiomas, falando até em línguas estranhas. Mas a palavra de Deus diz que você está em adultério contra o princípio da indissolubilidade do casamento, porque lá atrás tem uma esposa com filhos seus passando necessidade, que sentiu saudade, que passou fome, que sentiu sua falta, sua ausência. Assim como também tem um marido que você deixou, que você abandonou e que ele entrou em depressão muitas vezes passou necessidade, passou aperto por causa da sua ausência, teve que reconstruir de novo, às vezes não conseguiu vencer, caiu na cachaça, caiu nos vícios e até casos de marido que destrói a própria vida, tá? Então é isso.
E agora você está na igreja, mas você está em adultério, porque o seu esposo é aquele que até já caiu de novo, já casou de novo. Pode ser que esteja bem, pode ser que esteja feliz, pode ser que esteja melhor do que você financeiramente, mas não esqueça, a palavra de Deus diz, a Bíblia Sagrada, ela diz que é adultério e que o casamento não é aceito por Deus, embora que os pastores aceitem e entendam que são casamentos válidos. Também a lei brasileira vai dar um aval para o seu casamento, o que não configura-se aceitação religiosa, aceitação teológica, aceitação bíblica. É adultério e ponto final. E lembre-se, se você quiser amparo para aceitar tudo que a lei faz, hoje a lei também faz o casamento de homossexuais, seja homem ou mulher, seja lésbicas ou homossexual. A lei faz o casamento. E eu pergunto a você, está correto diante da palavra de Deus? Não, não está. Então tenha cuidado. Não é porque você é crente que divorciou e casou de novo, que o seu casamento vai estar correto só porque o seu pastor disse que está. Tome muito cuidado. Paz do Senhor, um forte abraço. O canal A Bíblia Diz. Se inscreva, curta e compartilhe. Deus abençoe.